A Lauren nasceu no dia 17 de agosto de 2010, com 25 semanas e meia. Como eu já tinha vivido uma primeira gravidez, não me passou pela cabeça a possibilidade dela nascer prematura. O mais comum do trabalho de parto prematuro, a causa principal é a infecção urinária. Agora, da rotura prematura de membranas, que foi o caso da Thaís, o tabagismo, o diabetes, hipertensão, estresse materno, qualquer outro tipo de infecção genital, leucorreia, que a gente chama, a Thaís não tinha nenhum fator de risco para isso, nenhum. A bolsa rompeu no domingo, dia 15 de agosto, por volta de umas 11 horas da manhã. A gente fez os ultrassons, foi constatado que a bolsa tinha rompido. Ela não tinha trabalho de parto, não tinha contração, não tinha dilatação, a indicação foi resolução via alta, que a gente chama que é a cesariana. E ela foi direto para a UTI neonatal. A Thaís e o Cláudio puderam visitar só a partir do dia seguinte. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que para todas as mães, aquele momento é um dos mais fortes. Você sair sem o seu filho. Então, ela nasceu de 25 semanas, com 845 gramas de peso e 34 centímetros de estatura. Eu sempre brinco, um pouco mais que uma régua, né? Eu fui o primeiro a ver a Lauren dentro da UTI. Eu vi uma neném cabeluda igual a Claudinha quando nasceu. Tinha sobrancelha, tinha unha, né? Tinha muita pele sobrando, né? Faltava o recheio, né? Ela tinha fios no próprio umbigo, né, o cordão umbilical, ela tinha fios no braço, ela tinha nas pernas, e ela tinha o oxímetro, ela tinha vários tipos de aparelhos ligados, eu não conhecia nenhum deles. Quando ele nasce prematuro, ele é prematuro dos diversos órgãos que ele tem. Então, logo que nasce, a nossa primeira preocupação é a parte pulmonar, né? Então, o pulmão é sempre o que nos preocupa, essa criança normalmente precisa de um aparelho para respirar. Ela foi por tubo, mas ela precisava do tubo 25%. Então, com uma semana de vida, ela foi promovida, né? E ela foi para o CPAP. E ela ficou uma semana sem o tubo e ficou muito fatigada e isso atrapalha até ganhar peso, né? Aí acabou voltando para o tubo. Depois teve uma segunda tentativa em que não deu certo, porque a presença do tubo aqui no organismo acaba gerando secreção. Na hora que tirou, aquela secreção meio que tampou a respiração dela, e aí tivemos que voltar para o tubo. Quando foi a terceira tentativa, foi assim, a base de muita oração, né? Especialmente da minha esposa. E foi um sucesso, foi uma alegria muito grande. Foi dia 17 de outubro, que para mim é um marco, né, de tudo na UTI. O tubo para mim foi o dia que ela venceu o gigante dela. É como se ali ela tivesse me dito: olha, mãe, eu vou viver, eu vou ficar com você por muitos anos, porque eu estou respirando. O meu gigante eu já venci hoje. E ela ganhou uma chupetinha, coisa mais linda. E aquela chupeta para mim, uma coisa tão ridícula para uma mãe normal, comprar uma chupeta e dar pro filho. E para mim, você dá uma chupeta porque ela já não tinha o tubo para interferir. Ela poderia sugar, né? Ela não teria nada na garganta dela. Nossa! À medida que a criança vai se desenvolvendo dentro da UTI, ela vai mudando de sala, né? Tem a sala 1, que é a sala mais crítica, depois a sala 2, e aí ela vai evoluindo, né? Nesse caminho, né? O que ela teve? Probleminha do coraçãozinho que o prematuro tem,
esquecer de respirar, que eles acontecem que ele tem, ela teve icterícia, teve anemia, ela teve uma alteração do olhinho, mas que foi transitória, que também se normalizou. Teve dificuldade quando começou a sugar, que a gente fala que isso é comum no prematuro, que é uma incoordenação para sugar e deglutir. Eles não sabem nem sugar, nem deglutir, tem que aprender. Então passa por tudo isso. E ela foi passando muito bem por todos os processos, por todos os exames. Então, tudo que tinha que acontecer naquela semana gestacional, ela vencia, ela conseguia. A coisa foi evoluindo bem. Para quem nasce 15 semanas antes, ela teve uma evolução muito boa, né? E aí, esse dia chegou da sala 6, em que a Lauren já começou a usar macacãozinho, roupinha, né, cobertorzinho. Então, foi um... É como se tirasse uma pedra de 2 toneladas das costas, porque você já começa a ver a luz no fim do túnel, né? Você fica numa ansiedade muito grande, né? Porque agora nada pode dar errado. E aí eu só realmente acreditei de fato que eu estava indo com a minha filha para casa quando eu olhei para trás no carro e tinha um bebê conforto com uma criança lá dentro. Eu falei, agora ninguém me segura. Entrei na 23 de maio, foi o passeio mais delicioso que eu fiz. Andar na 23 de maio com a Lauren dentro do carro, a Cláudia e a Thaís. Foi mágico aquilo. Ela ficou internada com a gente, ela ficou 84 dias internada. Então, ela nasceu com 25 semanas e a gente vai fazendo uma correção dessas semanas. Então, quando ela foi para casa, ela tinha 37 semanas, já com peso de 2,665 e 46 centímetros. Então, ela sai de lá como se ela estivesse nascendo. Então, ela tem 2 meses de vida porque nasceu com 25 semanas. Mas você não vai poder comparar o seu bebê com um bebê que não nasceu de 25, nasceu de 40 semanas, 39 semanas, e que 2 meses para ele faz diferença. Foram 2 meses de internação. Então, eles têm uma diferença de peso, de tamanho e de desenvolvimento motor, neuropsicomotor. Eu fui orientada a procurar uma ajuda fisiomotora, né? Que eu, no caso, procurei a psicomotricidade, justamente para ajudar essa criança a se movimentar, a se desenvolver nesse aspecto psicomotor, né? O bebê prematuro, ele precisa de uma equipe multidisciplinar para um trabalho específico de cada área. No meu caso, que é o da psicomotricidade, o mais importante é trabalhar a estimulação precoce das habilidades, das aquisições, do processo de desenvolvimento, antes mesmo de se perceber qualquer tipo de defasagem, se é que ela vai existir ou não. Então, realmente, a maior importância do meu trabalho é dessa estimulação. Da estimulação do quê? Da consciência corporal, do tônus, do equilíbrio, das posturas que ele vai adotando ao longo do seu desenvolvimento. Então, se você comparar, ele não é um recém-nascido, mas também não tem as mesmas atividades que tem um bebê de 2 meses. A pediatra ela era muito pontual. A Lauren agora precisa sustentar a cabeça, agora ela precisa sentar. E aí o que eu procurava? Eu procurava verificar entre a idade cronológica da Lauren, então nos 4 meses, que a aquisição ela já tinha que estar revelando, mas na realidade que idade ela teria se ela tivesse nascido a termo, o quanto ela perdeu dessa fase do desenvolvimento, desse tempo, no sentido também de não ter ansiedade, de respeitar também o tempo dela, o momento dela. Mas a forma como ela foi adquirindo, desenvolvendo essas habilidades, foram fazendo com que ela realmente apresentasse o desenvolvimento esperado
para a criança da idade cronológica que ela tinha. Ai, Lauren. Hoje, na escola, quando a gente fala da história da Lauren, que foi extremo prematuro, a professora não consegue visualizar a diferença dela com os demais, porque isso demonstra que ela está emocionalmente e cognitivamente adequada à faixa etária. Ninguém vai chegar e conseguir na classe, onde ela estiver, falar, nossa, né, ela foi prematura. De jeito nenhum. E essa que é a nossa meta mesmo, né? Eu sempre criei que ia dar certo. Nunca passou pela minha cabeça que eu não ia carregar minha filha no colo, que eu não teria minha filha dentro de casa junto com a Claudinha. Eu sempre achei que fosse dar certo. Engraçado, né? Sempre achei. Sempre achei. Sempre tive muita confiança em Deus. Muita confiança em Deus. Muita. A primeira coisa que eu disse intimamente com Deus foi: Deus, o Senhor nunca me abandonou. Nunca tive sozinho, sabe? Não vai ser agora, né? E Deus me deu uma força que eu não sei de onde saiu. E eu sempre perguntava, por que isso aconteceu comigo? Por que tinha que ser comigo? Né? Por que a minha história eu não posso abrir um álbum e mostrar todo mundo feliz lá na maternidade? E hoje eu agradeço, porque foi comigo, porque eu tinha que aprender muita coisa. E a Lauren, ela mostra que, apesar do caminho ter sido diferente, ela conseguiu chegar no mesmo resultado de sucesso que o outro. É a história de uma criança extrema prematura que venceu.